Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni hoje comentando sobre o OBV, um indicador que alguns inscritos aqui deixaram a dúvida dentre um dos vídeos recentes que eu fiz. Eu utilizei o indicador, mas o cabeção aqui não falou. Eu tenho lá no curso Mestre de Dividendos, vou continuar a ter pós a nossa atualização, então fiquem ligados vocês alunos, vai ter uma atualização gigantesca no curso, mas hoje vou falar sobre o OBV para vocês todos aqui que me acompanham no YouTube. Talvez você tenha alguma afinidade com gráficos ou tenha curiosidade em descobrir um pouquinho mais sobre esse indicador tão simples que eu utilizo bastante quando os preços principalmente estão consolidados. Como nós estamos em fevereiro e maio está quicando na porta, mas principalmente janeiro ali foi um mês chato de queda, de tendência de queda, e fevereiro está sendo um mês aí que, opa, às vezes vai para cima, às vezes vai para baixo, e que quando a gente tira o zoom está meio que consolidado. O OBV é rei, porque ele é um indicador que leva em consideração o volume. Tem falhas, como todo indicador, mas esse indicador, assim como o índice de força relativa, tá, o IFR, por exemplo, ele não é um indicador atrasado, tá? Ele é um indicador meio híbrido, que ele pode adiantar, preceder preços, tá, por utilizar volume, e pode também gerar divergências. Então ele é um indicador completinho. Eu acho que se você tem algum tipo de afinidade com o gráfico, vale a pena dar uma olhadinha, caso não o conheça, tá certo? Então vou falar do OBV, vou falar de como utilizá-lo, vou utilizar a plataforma da TradingView, que é gratuita, e se eu não me engano vou utilizar a Cielo como cobaia aqui do gráfico. Se lhe interessa saber um pouquinho sobre essas três informações, fique até o final. Legal, pessoal. Então vamos lá para a fórmula. Aqui eu separei um pedaço, literalmente, de um artigo, tá? E todas as fontes dos dois diferentes artigos que eu utilizei para esse vídeo aqui estarão na descrição. Então se você está no celular e não consegue enxergar muito bem e tiver um tempo depois, dá um pulinho na descrição e você vai ter o artigo lá em alta resolução, espero eu, para mobile. Aí você consegue ler tudinho, tá? Eu vou dar a minha opinião e também peguei aqui o resumão dos artigos. Acho que a fórmula é interessante, o OBV utiliza volume e de maneira bem simples eu vou ler aqui para você. A fórmula é super simples. Se o fechamento do dia for, fechamento do preço da ação específica for superior ao do dia anterior, então o fechamento de hoje fechou mais caro a ação do que o dia anterior, o volume do OBV é considerado um volume totalmente de alta, tá? Aqui já entra um pouquinho de defeito e agora vamos pular para o fechamento de baixa, que é só o inverso. Se o fechamento for inferior de hoje ao dia anterior, o volume total do dia é considerado como volume de baixa, tá? E essa é a fórmula do OBV, que tem uma falhinha ali, que é basicamente OBV de ontem, se num dia de alta, vai ser acrescentado o volume do dia de hoje, tá? Então se hoje foi um dia positivo, pega-se o OBV do dia anterior e soma ao dia de hoje. Todo o volume do dia anterior somado com o volume do dia de hoje. Se o dia foi negativo, ou seja, um dia de baixa, tá? O OBV é igual ontem, anterior, todo o montante anterior. O OBV não tem 0 e 100, ele vai se acumulando. Então é um organismo vivo ali, nunca acaba, tá certo? O OBV, então, no dia de ontem, num dia de baixa, é subtraído, tá, do OBV do dia de hoje, do volume de hoje. Tá? Então pega sempre o volume, observa se a cotação subiu em relação ao fechamento anterior. Se subiu, acrescenta do OBV anterior. Se desceu, subtrai do OBV anterior. Então a gente sempre vai ter um oscilador de momento. Tá? Esse é o OBV, sempre crescendo ou diminuindo. Ele nunca vai até ao sobrecomprado ou sobrevendido. Não, ele sempre está ali um organismo vivo sendo acrescentado ou subtraído. Ponto. Qual é, na minha opinião, o principal defeito do OBV, tá? Que dentro de um dia, por mais que a cotação tenha fechado positiva ou negativa, tá? Tem ali volume vendedor e volume comprador, tá? Sempre tem, tá certo? Então ele não é tão específico ali como o volume at price, por exemplo, tá? Quem é mais da análise gráfica, quem é mais trader vai saber qual é o indicador que eu estou falando, que é por faixa de preço, tá? O OBV é o dia inteiro. Cotação fechou acima do fechamento do dia anterior, opa, é volume de alta, não interessa. Eu compilo tudo ali e falo, tudo comprador, tá? Foram todos comprados, tá? Então, esse é o único defeito, ele não vai deixar para você as faixas de preço que muitos vídeos, ou quase todos os vídeos que eu faço para vocês, eu indico,
ó, aquela faixa de preço ali é vendedora, aquela faixa é compradora, ou aquele ponto específico, aquele valor específico é comprador ou vendedor. Tá? Aí é uma análise um pouquinho mais avançada, tá certo? O OBV não, ele dá um compilado daquele dia em específico, fala, ó, esse cara aqui foi comprador porque a cotação fechou acima, ou esse cara foi vendedor porque a cotação fechou abaixo. Pessoal, essa é a regrinha. Agora eu vou passar para vocês, tá, um pouquinho dos artigos, tá, onde a gente pode utilizar, tá, quais são as interpretações. Aqui é bem teórico, tá? Não vou dizer para vocês que, olha, isso é bem importante, como não, eu não acho, tá? Mas na descrição, fonte completinha, se você realmente quiser saber um pouquinho mais do OBV. Então, a literatura da análise técnica, que é muito mais prática do que teórica, tá? Apresenta basicamente 6 maneiras de interpretar o OBV. E aqui vem um pouquinho do óbvio, tá? Indicador do OBV crescente em tendência de alta, a gente já vai dar uma olhadinha nele, como funciona isso, apresenta basicamente o ativo tem uma demanda aumentando, uma demanda de compra aumentando. De baixa, uma demanda de venda diminuindo. E aí vocês vão já captando um pouco do meu palavreado, do meu vocabulário durante os vídeos. Né? O OBV aqui esclarece também volume, demanda, volume 100% conectados ali. O OBV vai sempre indicar. O OBV decrescente, demanda de venda crescente. O OBV crescente, demanda de compra crescente. Tá? Se o volume aumenta com o preço da ação, é sinal de valorização do ativo. Pessoal, é muito beabá aqui, então eu vou pular essa parte, mas deixo esse artigo na descrição, tá certo? Para mim isso não importa. O que começa a ter um pouquinho de importância aqui, como utilizar, tá? Então, além das 6 interpretações teóricas / técnicas do OBV, há basicamente 3 maneiras que eu mais ou menos dei uma cornetada aqui no começo do vídeo, que é a coerência, quando o indicador OBV está subindo e o preço também. Então, se o indicador está apontando para cima e os preços estão subindo, há coerência entre indicador e preço. Show! Não só no OBV, no IFR, diversos outros, MACD, diversos outros indicadores. A divergência, então OBV caindo, preço subindo, OBV subindo, preço caindo, ali é o mais interessante, é o que eu mais uso, ponto. E a antecipação. Hoje, fevereiro, mercados laterais, tá? E de repente o OBV subindo, ou seja, mercados laterais e o volume subindo, volumes específicos em candles de alta, em candles verdes, se você utiliza, ou no meu caso, candles azuis. Então, isso é antecipação, o volume antecede os preços, é uma das premissas da análise técnica, e o OBV é um indicador de volume, então pode estar ali um segredo, tá? Bom, vamos lá a cada uma delas, de novo, de maneira teórica ainda. Então, coerência, o indicador OBV e o preço andam na mesma direção. Divergência, o OBV para um lado, preço para o outro. Já vou trazer o gráfico para vocês entenderem bem, tá? E o último deles, tá, é a antecipação, quando o OBV tem um movimento de tendência, seja inclinado ou declinado, e o preço ainda está em um range, o preço ainda está lateral. Fevereiro, muito indicado para esse mês aqui, por exemplo, tá? Bom, pessoal, passado dessa parte, vamos lá agora para o gráfico, tá? Eu acho que a gente vai conseguir ter uma noção um pouquinho melhor. Deixa eu trazer aqui como a gente chega no OBV. Primeiro, eu vou utilizar a plataforma TradingView, então br.tradingview.com, link na descrição para você conseguir abrir sua conta, é gratuito e óbvio não, né? Tem também serviços pagos, tá? Beleza, premium, que eles chamam, né? Legal, essa vai ser a interface depois que você fez o seu login e pessoal, se vocês quiserem me seguir, eu posto ideias quase todo dia não, quase toda semana lá, tá certo? Muitas no privado, algumas públicas, tá? Então tá aqui, o meu login é Bruno Mazzoni, tá? Com B maiúsculo e M maiúsculo, 2 E's e I no final, podem me seguir por lá, é tipo uma mídia social de investidores e traders, tá? Bacana, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na parte de busca e eu vou utilizar Cielo, então digita Cielo lá e aperta Enter ou aperta na lupa aqui. Você vai chegar nessa página, certo? Cielão da massa ali, tá? Onde vai ter aqui, ó, gráfico completo ou negocie agora. Um dos dois você pode clicar, tá? Clicando nesse gráfico completo, por exemplo, a gente chega, tá, no gráfico. Pois bem, pessoal, ao aterrissarmos aqui no gráfico da Cielo, tá? Vou começar com a Cielo e vou terminar com a Ambev. Por quê? Porque eu gosto de utilizar a OBV quando utilizo, tá, em mercados consolidados. Tá? A Cielo está fazendo uma consolidação agora. Então, talvez durante esse período aqui, só um momento antes de começar a falar sobre o indicador, durante esse período eu tenho interesse em estar olhando o indicador. Bacana. Mas como que a gente chega até ele, né? Então, vamos lá. Dentro do gráfico do TradingView,
tá? Prestem atenção, o pessoal do celular, na parte superior aqui, ó, indicadores, tá? Vai estar aqui, ó, indicadores. É lá que a gente vai clicar, clicando e digite, tá? Não vai aparecer ele bonitão aqui, porque aqui estão os meus favoritos, né? Você vai digitar em inglês, porque é gourmet, on, balance, volume, ou on balance volume. Clica lá, pum, se você quiser favoritar ele, tá? Favorita, dá uma estrelinha que ele já vai aparecer para você fácil, você não vai precisar pesquisar. Bom, clicou ali, vai aparecer esse indicador miado aqui embaixo, tá? O que eu sugiro que você faça, tá? Clique 2 vezes com o botão esquerdo, coloque no branco, tá? E dê uma forçadinha aqui, ó, talvez 1 ou 2 vezes. Tá? Eu gosto de ver as ondinhas também, tá? Os topos e fundos no OBV. Para mim faz total diferença. Bom, pessoal, Cielo é um ativo difícil, tá? Mas basicamente nós temos aqui dentro dessa foto, tá? É por isso que eu escolhi, dentro dessa foto aqui, espero que vocês estejam enxergando, deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, dentro desse momento, o que nós temos aqui? Bom, o preço. Aqui, ó, aqui fica melhor. O preço na canhota aqui, pessoal, parte superior, estava em queda. Então, percebam aqui topos e fundos descendentes. Certo? Pode traçar aqui assim, ó. Tchum, tchurum. Tá. E o OBV também. Caindo topos e fundos descendentes. De repente, nesse momento aqui, ó, traçar no OBV, utilizar o próprio gráfico do TradingView. Vamos traçar aqui um topo no OBV, certo? Aumentar um pouco o modelito no topo, tá? Outro topo. E no preço, nós temos topo e topo. Vou colocar assim. De repente, tá? Nesse momento aqui, tá? Nesse momento no indicador, ele faz novos topos, enquanto o preço nesse momento aqui também está rompendo. Então foi um rompimento ali que o OBV de novo e os preços com coerência, tá? E de repente nós tivemos aqui um fato relevante que bagunça totalmente o OBV, né? Dá uma aqui foi no caso da Cielo foi o pagamento, os pagamentos sendo autorizados via WhatsApp, sendo autorizados não, sendo especulados, e aí depois vem o Banco Central, o CAD, se não me engano, e nega isso e a ação volta a cair, tá? Então, o fato relevante também dá uma bagunçada, mas dá para a gente tirar informação de volume, tá? Então, durante as altas, os candles azuis, o OBV é somado ao dia anterior. Durante os candles brancos, o OBV é subtraído do dia anterior, tá? Isso é importante salientar. Então, nós tivemos coerência tanto na queda, preço caindo, OBV caindo, quanto na inversão aqui, ó, nós também tivemos coerência. E o OBV basicamente andando junto. Por que eu falei para vocês que o OBV para mim é importante em consolidações? Aqui, ó. Então, a partir de movimentos de consolidação, o preço começa a consolidar, ou seja, topo, né, bem definido ou muito próximo um do outro, tá? E fundo também, tá? Bem definido, muito próximo um do outro. A gente pode por aqui, ó. Tá. Então, durante essa fase dos preços, deixa eu apagar o resto para vocês terem uma noção de que fase eu falo. Durante essa fase aqui, ó, onde nós temos só essa lateralização de preço, tá? O preço não anda nem para um lugar para o outro, eu gosto de utilizar o OBV. Tá? E também, para ficar fácil de visualizar, a gente põe máxima, mínima, perdão, tá? E joga, tirando o fato relevante, tá? Excluo o fato relevante e jogo a máxima aqui. Então, preços consolidados. Aqui, pessoal, tem que ter um pouco de contexto. Então, teve fato relevante. Então, eu tiro esse topo aqui. Tá? Tiro esse topo. Fato relevante aqui, não é especulação, né, de notícia, tiro. Voltamos para a normalidade? Estamos assim. Tá? Fundo do OBV, topo do OBV. Certo? O fundo foi feito aproximadamente aqui. Tá? Em nenhum momento o OBV fez tendência de queda após esse fundo, ficou lateralizando. Tá? Então, nada, subiu, 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 o preço também subiu, legal. Preço fazendo topo duplo, o OBV também fazendo um topo pseudo duplo, mas também não foi exatamente duplo aqui. Tá? Então, nada de novo. De repente, nesse momento,
aqui. Então, vamos traçar exatamente. Tá? Nesse momento aqui. Tá? Nesse momento aqui, o preço rompe para baixo, ou seja, o preço está aqui embaixo, o preço já está rompendo os fundinhos nossos aqui. Tá? Aqui, 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 certo? Já está durante toda essa... Vamos ver se eu tenho alguma ferramenta de desenho. Essa aqui, ó. Durante todo esse período do OBV, tá? Nós tivemos o quê? O preço lateral. Deixa eu limpar um pouco a tela. Tivemos o preço lateral, ou seja, preço lateral, OBV, já sinalizando, opa, vamos para baixo. Então aqui, pessoal, é a utilização principal para mim do OBV. Quando os preços não sabem para onde ir, tá? Estão lateralizando, o OBV está indicando alguma tendência. Nesse caso aqui, ó, começou a indicar a partir daqui, ó, a partir desse dia aqui. Então teve, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pessoal, 12, 13, no 13º a gente teve um candle de decisão de venda. Foi esse brancão aqui, ó, rompendo os fundos aqui. Então o OBV antecedeu ali, vamos pôr, pelo menos uma semana antes. Você conseguiria ter uma noção que o OBV ia te ajudar em algum momento, tá bom? E por aí vai, tá? Se você é um trader, swing trader, pô, o OBV no gráfico diário, baita legal, né? Uma semana de antecipação, show. Se você é um cara mais position, vai para o semanal, certo? O semanal também você vai utilizar aqui o OBV, tá? E aí, então, aqui foi antecipação. Durante esse período, então, ele conseguiu antecipar as oscilações que o preço viriam a ter, tá? Enquanto eles continuavam. Tá? Durante esse momento aqui, coerência. Durante esse momento, coerência. Tá? Vamos ver se a gente consegue enxergar uma divergência. Tá? Já enxerguei a divergência. Então, divergência, pessoal, tá aqui. Ó. Então, vamos lá. Vamos tirar essas linhas em amarelo. Vocês concordam comigo que temos um topo aqui, tá? Um topo aqui também, certo? Um fundo aqui e um outro fundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo só passar para cima. Aí. E um fundo nos preços. O que o OBV fez? Durante a descida, pô, coerência. OBV caindo. A partir deste fundinho aqui, ou seja, a partir deste dia, tá? Ele já, o OBV já fez fundos ascendentes. E o preço descendente. Então, pum, consegui para vocês só com a Cielão, não vou nem na Ambev. Só a Cielão já dei para vocês os 3 pontos do OBV. Coerência, tá? Antecipação e agora o mais legal, né, e o mais arriscado, que gera maior retorno para traders, tá? É na minha opinião, divergência. Então, enquanto o preço fez um fundo descendente, o OBV começou a subir. Vamos utilizar uma linha de tendência aqui no OBV. Ó. Assim. Linha de tendência de alta, preço. Nesse momento, teve a divergência. Vou traçar uma linha vertical para vocês. Cadê você? Aqui. Nesse momento, há divergência dos dois fundos. Um fundo, outro fundo, OBV subindo, preço caindo. Tá? E aí, o preço teve, ainda assim, o preço teve ali uma boa recuperação. Mas, pessoal, e aí? Como é que está o OBV agora? Nesse momento aqui, ó, sem fato relevante, creio eu, né? Sem fato relevante, aqui foi resultado, earnings, né? Sem fato relevante, ó, o OBV caindo. Então, o OBV ainda, pessoal, da Cielão, não está dando sinal de reversão para alta. É queda, certo? E está dando aqui já, começando a querer, ó, o OBV rompeu a sua tendência, nem o OBV agora está em alta mais na Cielo. Tá? Já rompeu aqui, está rompendo essa mínima, certo? Topo e topo abaixo. Então agora nós temos, pessoal, uma divergência. É isso? Deixa eu ver. Topo do OBV aqui, nessa faixa de preço, aqui, topo, tá? Enquanto que agora nós temos preço
mais alto, o OBV mais baixo. Então o OBV não renovou máximos, tá? E o preço renovou até um pouquinho de máximo aqui. Então sem força. Basicamente a conclusão que eu chego, pessoal, sem força a Cielo. Tá bom? Espero ter ajudado, um vídeo um pouco mais longo do que eu gostaria, né? Eu ia pular para a Ambev, mas vocês vão dormir se eu falar da Ambev, né? Mas, de novo, resumindo, conclusão, eu gosto de utilizar o OBV, pessoal, quando o preço começa a querer perder tendência. Então, ao invés de fazer tendência de alta, o preço, começa a fazer Ws e Ms. E aí você vai, tira o zoom, percebe que o negócio não anda, né? Está meio lateralizado, assim, começa a ter falta de tendência, o topo não é tão mais alto que o anterior, ou tão mais baixo que o anterior, tá? Então, nesse cenário, eu chego e utilizo o OBV, tá? Em tendência, assim, pode ser legal, mas para mim não faz a menor diferença. Assim, pode fazer diferença, é isso que eu quero dizer. É que eu, Bruno Mazzoni, que eu gosto, eu sou fascinado por fractal, fascinado por oferta e demanda, fascinado por volume financeiro, não necessariamente um indicador de volume, fascinado por volatilidade e Fibonacci. Então, eu já tenho a minha escola dentro da análise gráfica, tá? Que eu gosto mais. E com isso eu criei a minha estratégia. Agora você, pô, se você gostar do OBV, show de bola. Eu só recomendaria, e aí sim é uma recomendação para a utilização do indicador, não é recomendação de investimento, né, pessoal? Em momentos de lateralização. Em momentos de lateralização, ou seja, ombro, cabeça a ombro, o topo falhou, topo falso, fundo, rompimento falso, para cima para baixo, tá? Em momentos de consolidação. Tá? Aqui também teria um pouquinho de consolidação, ó, fundo, fundo, fundo. Será que aqui entrou volume de compra? Será que aqui entrou volume de compra nesse candle azul? Aí dá uma olhadinha no OBV, tá caindo pra caramba, né? Tá caindo pra caramba. Então não nada de compra por aqui. De repente, esse fundo aqui, opa, tivemos uma baita de uma alta. Ah, tá. Esse fundo aqui, então, valeu a pena, ou vale a pena especular na parte compradora. E acho que vocês entenderam o fio da meada, né? Bom, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de 2 anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.